capítulo 16, versículo 33. Depois nós vamos para a primeira carta de Pedro, estudar um pouquinho sobre doutrina. Olha só que interessante. Tem Bíblias que ela está destacada em letras vermelhas, essas palavras, porque são palavras de quem? De Jesus. Não são palavras de alguma pessoa, são palavras do próprio Jesus. Olha só o que ele disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu fiz o quê? Aí no capítulo 17, versículo 1, ele continua dizendo. Qual é o versículo 1? E Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos aos céus, ele disse, olha só as palavras que ele disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Isso aqui traz para a gente uma reflexão muito grande. Deus nos trouxe aqui nessa tarde para refletir um pouco sobre as lutas, as tribulações que nós passamos. Eu sempre costumo dizer que elas são momentâneas e passageiras. Já teve coisas que um dia você enfrentou e você estava triste naquele tempo, mas depois de um tempo você venceu e está tudo em paz. É ou não é? Aí surgiram outras coisas. Da mesma forma, você mantém firme a sua posição na palavra, e logo aquela tempestade passa e tudo fica normal. Jesus falou: olha, quero que vocês tenham paz em mim. Nesse mundo que nós estamos vivendo, vão surgir aflições, vão surgir coisas que vão tentar nos roubar as forças, vão surgir situações que vão tentar fazer com que você desanime da fé, vão surgir situações que vai colocar em dúvida a sua crença em Deus, até colocar em dúvida se você está no caminho certo ou não. O nosso adversário, o diabo, ele é especialista nisso. Ele é o pai da mentira e ele fala daquilo que é próprio. E ele rouba de muita gente essa identidade de ser um verdadeiro filho de Deus. Não, porque eu estou passando por umas lutas. Cadê Deus na minha vida? Jesus diz: vocês terão aflição. Agora tenham paz em mim. Vocês vão vencer isso aí. Glória a Deus. Depois ele levanta os olhos para o céu e fala: olha, é chegada a minha hora. Meu Pai, eu não queria passar por essa aflição, mas eu tenho que passar. Jesus não queria morrer, gente. Você vai lembrar dos relatos da palavra, no Evangelho de Mateus, especificamente. Ele fala que quando ele percebia que o tempo estava próximo, a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. Ele estava tão agoniado que ele foi para o monte e disse para os discípulos: olha, vocês fiquem orando aqui um pouquinho que eu vou ali adiante. E ele suava gota de sangue. E na oração, quando ele se coloca diante de Deus, ele ora dizendo: Senhor, se possível for, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, é uma aflição que ele estava enfrentando. Dentro de si ele estava, já ensanguentado, só de imaginar o que ele teria que passar. Ele disse: se for possível, se houver uma outra opção, não me permita passar por essa aflição de morrer, de ter que ser sacrificado, como ovelha muda, que não tinha o que falar diante daquela situação. Aí o próprio Deus envia um anjo lá que o conforta, e quando o anjo vem confortar, ele entendeu o quê? Não tem jeito, eu vou ter que passar por essa aflição. Por isso que antes de partir, isso aqui foi uma das últimas palavras dele, ele sabia que aquelas aflições ele teria que vencer para deixar o testemunho para os seus discípulos. E hoje estamos nós aqui, tendo que vencer as nossas aflições, tendo que vencer as nossas dificuldades, tendo ele como exemplo. Glória a Deus. Porque ele foi até o último instante, ele não revidou em nada. Muito pelo contrário, ele até repreendeu Pedro. Quando Pedro vai lá e ele vai ser pego, pelos soldados, o Pedro pega uma espada aqui da bainha dele, ele ainda não estava muito convertido, Ele queria resolver a coisa na base do grito, na base da machadada. Ele pega lá uma espada e corta a orelha do soldado. Aí Jesus pega a orelha do soldado do chão, coloca no local, faz o milagre e disse: Pedro, pela espada você está ferindo, mas pela espada você também vai ser ferido.
Você usar a espada para ferir os outros, você pode se preparar que o futuro logo ali vai ser ferido também. A lei da semeadura, você planta, você colhe. Ele deixou muito claro, não é por esse meio que nós vamos resolver as coisas. E tem gente que está passando por algumas aflições e está tomando decisões erradas. Tem gente de Deus que está passando pelas aflições e está tentando resolver da pior maneira possível. Aí eu quero tratar com você, como eu falei da carta de Pedro. Vamos lá para a carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Essa carta, o Pedro, depois de um bom tempo, aqui foi aproximadamente 40 depois de Cristo, 50 depois de Cristo. Pedro já convertido, né, depois de ter passado por aquela unção, recebido a unção com o Espírito Santo, ele está empregando não só em Jerusalém, mas em Samaria, em todas as regiões da Galileia e até os confins da terra. E ali Deus ia salvando as pessoas iam se agregando à igreja, e em tudo eles repartiam pão, era aquela coisa bonita, né, de se ver. O nome de Deus sendo glorificado, as pessoas aderindo ao Evangelho como modelo de vida, né? Aí o que acontece? Chega um tempo em que o Pedro já está quase partindo também. Essa carta, isso aqui já era próxima, não demorou muito depois disso, ele também teve que partir, né? Você sabe como é que ele morreu, né? Crucificado de cabeça para baixo. Foi crucificado igual Jesus. Ele disse que queria tomar do cálice de Cristo, né? Tomou do cálice. Passou pelas mesmas aflições que ele. Aí nesse intervalo de tempo, enquanto ele está ali transmitindo o recado para a igreja primitiva, ele transmite o recado falando sobre a salvação. Esse capítulo começa ele falando sobre a salvação pela graça, que não era merecimento nosso, mas era por uma obra que Deus havia realizado. Depois ele começa a tratar sobre a santidade. Falou que santidade convém à casa de Deus, e sem santidade ninguém vê o Senhor. Na sequência ele continua falando sobre a conduta que nós temos que ter entre os pagãos, entre os ímpios, como nós devemos nos comportar diante de uma sociedade, infelizmente, está corrompida pelo pecado. Falou sobre os respeitos às autoridades. Depois ele fala da boa conduta do marido e da esposa, fala dos deveres, na realidade, que o marido tem, que a esposa tem. Aí chega no versículo 8, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Ele falou de todos esses deveres aí, de todas essas coisas. Primeira carta de Pedro 3, 8. Vamos ler? Diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. O apóstolo Pedro, ele foi um doutrinador da igreja, né? Depois que ele assumiu aquele compromisso verdadeiro de fazer a vontade de Deus, ele se tornou um doutrinador. Foi aquele cidadão que se dedicou a ensinar as pessoas a fazerem a vontade de Deus de uma forma correta. Depois de ter falado sobre o dever do cristão, depois tratou de casamento, né? O dever da esposa e do marido. Ele vai falar agora de uma forma conjunta sobre a doutrina da igreja. E como nós, como cristãos, deveremos nos comportar diante de algumas situações. Que geralmente nos momentos difíceis da vida, as pessoas ficam mais, às vezes, apavoradas. E às vezes elas tendem a responder, a fazer coisas que normalmente ela não faria. Já parou para analisar que quando a pessoa está aperreada, ela está apertada, ela está passando por algumas coisas, às vezes ela responde sem pensar? É ou não é verdade? Interage comigo aí. As pessoas reagem assim. As pessoas reagem sem pensar. Alguém chega e fala para ela: bom dia. Que bom dia o quê? Ela já começa
né, de uma certa forma, a jogar espinhos, lançar espinhos. Ele falou: olha, nós como cristãos, depois que eu dei esse recado para os grupos, agora eu quero dar um recado geral, de forma conjunta, comum a todos. Eu digo para vocês o seguinte: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Quer dizer, você tem que ter o mesmo sentimento pelas pessoas, como se você tivesse por um familiar seu. Pastor, não é assim não. Eu digo para você, sem medo de errar, deve ser assim. É claro que com seu familiar você tem uma confiança, tem pessoas, seus amigos que você confia, e pessoa que você não conheceu agora, você não vai confiar nela, você está conhecendo agora, certo? Mas o sentimento que nós temos que ter pelas pessoas é de igual modo. Não pode ser um sentimento diferente. Se eu olhar alguém, por exemplo, que está numa situação complicada, e um dia Deus coloca esse próximo no meu caminho, qual que é a minha postura? Como que eu devo lidar com aquela pessoa? Ah, não sei nem quem esse aí é, vou dar oportunidade para ele, não. Geralmente é o que muita gente faz. E Jesus, ele falou uma parábola acerca desse assunto. Teve um cidadão que chegou e perguntou, um religioso, um fariseu, disse: olha, Senhor, o que eu devo fazer então para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou para ele: você conhece a palavra? Você lê a lei? Eu leio. Então, o que você deve fazer? O que a lei manda fazer? Falou: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o Senhor, né, acima de tudo, acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Jesus disse: então faça isso e você vai ser o quê? Você vai ser salvo. Aí ele conta uma parábola, e o cidadão fez uma pergunta depois disso. Tudo bem, amar a Deus eu entendi, agora quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola para ele, a parábola lá do bom samaritano. Alguém já ouviu? Parábola do bom samaritano. Ele disse: olha, tinha um cidadão que foi no caminho, ele estava indo de Jerusalém para a Galiléia. Enquanto ele passava lá, vieram os ladrões, os salteadores, e bateram nele, roubaram ele, subtraíram o que era dele e deixaram ele no caminho meio morto. Aí no caminho veio um cidadão que era um levita. Levita era um obreiro da antiga aliança, né? Era o cidadão que cuidava do templo, das coisas da obra, ele cuidava da organização do templo, auxiliava o sacerdote no manuseio dos sacrifícios, das coisas relacionadas ao culto. Então ele era como se fosse um obreiro. Aí ele passa pelo caminho, olha aquele cidadão lá, a Bíblia diz que ele olha de largo e passa. Aí surge um cidadão que vem logo na sequência, que era um sacerdote. O sacerdote era a representação de um pastor da antiga aliança, era o que fazia o sacrifício pelas pessoas, era o que abria a lei. Então ele passou, olhou aquele cidadão, também não fez nem caso e passou de largo. Aí logo em seguida vem um samaritano, que era rejeitado pelos judeus. Havia uma afronta entre eles. Deus há de se manifestar em Jerusalém ou Deus há de se manifestar em Samaria? Aí tinha essa briga entre eles. Aí Jesus falou, né, até falou lá para aquela mulher samaritana lá em João 3, que não vai ser nem Samaria e nem Jerusalém, mas vai ser aqueles que são verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. É esses que verão a Deus. Não é no lugar físico, são as pessoas, é o coração das pessoas. Mas voltando à questão do samaritano, da parábola, né? Ele falou: você tem que tratar todo mundo de igual modo. Tem que respeitar as pessoas e observar elas, independente de quem elas sejam. O mesmo sentimento que você tem por alguém que você conhece, você tem que observar e ter esse cuidado com as pessoas que você não conhece. Você não pode julgar pessoas pela capa, né? Você não pode julgar a pessoa pela aparência dela. Aí eles olham aquele cidadão e passam. Aparentemente eram fazedores da vontade de Deus, um sacerdote, um levita. Aí o samaritano, que não tinha nada a ver com isso, observa aquele homem lá no caminho. A Bíblia fala que ele pega lá um pouco do azeite que ele tinha, ele pega lá as suas roupas, suas vestes, faz uma rasga, né? Faz um pano para atar as feridas daquele homem, coloca em cima do seu cavalo e leva até uma estalagem, onde ele foi passar a noite. O mesmo lugar que ele passou a noite, ele pagou um quarto para aquele cidadão também ficar. Amém, gente? O mesmo lugar que ele parou para
descansar à noite, ele pagou para aquele outro cidadão descansar. E não só descansar. No outro dia ele sai para continuar a caminhada dele. E a Bíblia diz que ele falou com o hospedeiro lá. Ele disse: olha, eu estou indo, eu estou pagando aqui esse dinheiro. Deixa esse rapaz aí, cuida dele, faz o que tem que fazer por ele. E quando eu voltar, eu te pago o resto. Aí Jesus disse: olha, quem dos três era o próximo daquele homem? Falou: foi o samaritano. Pois é. O próximo é toda pessoa que Deus coloca no seu caminho. Como pessoas de Deus, irmão, nós temos que melhorar isso. Temos que melhorar isso. Eu falo isso como pregador. Por isso que eu tenho às vezes uma preocupação de atender as pessoas. Eu sei que cada caso é um caso, né? Cada situação é diferente. Tem gente que às vezes realmente está interessada em ser ajudada. E outras que só quer conversar. E você tem que saber discernir a necessidade de cada uma. E Deus coloca pessoas no seu caminho. Qual o sentimento que você tem? Já tenho meus problemas, já tenho minhas aflições. Cada um com seus problemas. É isso que muita gente fala. É por isso que tem muita gente que não frutifica para Deus. Porque ela só está pensando em quê? Em si mesmo. E ela critica pessoas e diz: as pessoas só pensam em si mesma. E você? Não só está pensando em si mesmo também, não? Né? É muito fácil apontar para outros e esquecer que nós também temos uma responsabilidade. É muito prático você jogar na responsabilidade de alguém que ele é uma pessoa que ele não faz. E às vezes nós também não fazemos. Já ouviu aquele ditado? É o sujo falando do mal lavado. Então por aí você entende a questão. Então voltando ao versículo 8, logo no princípio ele diz: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Observe as coisas, tem a diferença nisso. Aí ele fala: compassivos. Ter compaixão com as pessoas. A pessoa às vezes erra com a gente. Às vezes nós já jogamos os pés na pessoa. Nunca mais queremos falar com a pessoa. Não, se errou, tem casos que você tem que punir a pessoa, mostrar para ela como é que funcionam as coisas. Mas depois você faz o quê? Dá a oportunidade de voltar. Amém, pessoal? Todo ser humano um dia errou. Se fosse por isso, nós nem deveríamos estar aqui então. Porque erramos, falhamos, Deus aí nos perdoa, tem misericórdia de nós. As pessoas olham para a gente, nos recepcionam. Por que eu não devo fazer o mesmo com os outros? Né? Ele diz: sejam compassivos. Na sequência: amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Misericórdia que vem do coração. Aquela misericórdia: meu Deus, se fosse eu no lugar dele. Se fosse eu no lugar dele, o que eu queria receber agora? Eu queria ser chutado ou eu queria ter uma outra oportunidade? Às vezes a gente quer julgar, né? Miserável, fez isso, fez aquilo, vai para longe. E joga a pessoa longe. Como cristão nós temos que ser diferente. Isso é a doutrina de Cristo. Amém, pessoal? Diferente. Versículo 9 ele fala: não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Fez mal para mim, essa pessoa não merece confiança. Tudo bem, você tem todos os seus direitos de não confiar mais, mas não fique de maneira nenhuma querendo que a pessoa morra, né? E tem gente que pensa dessa forma: não, fulano fez algo errado comigo, não quero mais nem saber dele, eu quero que ele morra. Se acontecer alguma coisa com ele, quem mandou mexer no servo de Deus? Não é essa a nossa postura. Diga aleluia. Nossa postura é não levar mal por mal, injúria por injúria. A pessoa me injuriou, mexeu comigo, mexeu com a minha integridade, eu não vou fazer nada. Falei agora há pouco no início aqui: os soldados vieram lá e prenderam Jesus. Jesus moveu alguma mão contra eles? Em nenhum momento. Pelo contrário, ele até cobrou Pedro. Por que você pegou a espada e cortou a orelha do cidadão, Pedro? Ele até cobrou Pedro. Por que ele agiu daquele jeito? Ficou como ovelha muda que foi para o matador. Falou nada. Comportamento, claro que nós não temos aquela coisa: estão me prendendo, eu vou ficar calado. Não, nada disso. No caso de Jesus, ele estava sendo preso para cumprimento da palavra. Amém, gente? E teria que passar por aquele processo. Se hoje for na tua casa de prender, você chama um advogado, chama a justiça. Não, que negócio é esse aqui? Estão querendo mexer em mim, não fiz nada de errado.
Aí você vai lá para diante das autoridades, diante da lei, e aí justifica. Mas mesmo assim, nunca querendo punir as pessoas. Deixa que a punição vem de Deus. Amém, pessoal? Isso é uma coisa séria. Se tem alguém que tem que punir alguém ou qualquer coisa, é Deus. Deixa que Ele se encarrega de fazer isso. Eu não mexo. Porque eu posso, né? Na proporção que eu medir, a Bíblia diz que eu serei medido. Na proporção que eu julgar, eu serei julgado. Né? Versículos, na continuação do versículo, ele diz: antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis. Ele está falando aqui de uma bênção que é uma herança de Deus para a nossa vida. A maior de todas as bênçãos é a nossa salvação. Amém, gente? É por ela que nós estamos aqui, é por ela que nós lutamos todos os dias, é por isso que nós oramos, é por isso que nós abandonamos a prática do pecado. É pela salvação. Ele falou: se nós não tivermos esse cuidado e agirmos nerciamente, sem entendimento, se nós, ao invés de bem dizer, nós viemos a maldizer, nós estaremos perdendo essa herança. Existem muitas coisas que o curso da vida já nos proporciona chegar a esse patamar e tomar posse. Por exemplo, tem gente que chegou na igreja bem jovem. Deus tem promessa para ele de se casar, amém? De construir uma família, de providenciar o seu futuro através de seus estudos, se preparar para isso, se profissionalizar e depois executar o que tiver de ser executado. Isso é plano de Deus. Quem já chegou a uma maturidade, Deus já preparou ele para ser avô, glória a Deus. Já preparou ele para ter o seu próprio negócio. Tem gente que jovem ainda vai ter o seu próprio negócio, glória a Deus. Isso tudo é o curso natural da vida. Deus já preparou todas as bênçãos para nós, amém? Deus já preparou todas as bênçãos para nós. Só que o nosso adversário, no dia em que nós estamos na aflição, se nós não vigiarmos, nós vamos cair nessas situações. E são nada mais, nada menos do que ciladas para nos tirar a promessa. São cuidados básicos que às vezes muita gente não tem e peca por isso. E peca por isso. Na sequência, no 10, ele ainda vai dizer, ó: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, faça o quê? Refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Nós temos que ter o cuidado para não confirmar aquilo que nós não sabemos, gente. Às vezes chega uma história, outra, uma coisa, outra, chega aos nossos ouvidos. Éguas. Fiquei sabendo que a irmã Vera está namorando. Imagina, é um exemplo, tá? Irmã Vera está namorando. Quem é ele? Quem é ele? Não. O que me interessa isso, né? Interessa a ela, interessa a família, né? Que ela tem uma filha. Interessa a filha dela saber. Interessa ela falar e comunicar ao seu pastor. Amém, gente? Uma coisa particular da pessoa. Tem gente que por aí comenta: a irmã Vera ainda quer namorar nessa idade. Ele não sabe da coisa, não sabe da vida da pessoa. Às vezes a pessoa comenta. Até nisso a Bíblia fala: nós temos que refrear. Porque às vezes confirmamos algo que nós nem sabemos. Alguém falou algo, eu já chego confirmando para o outro: eu tá sabendo? Aí vira esses problemas aí entre irmãos, que acontece de vez em quando. Probleminhas assim entre pessoas de Deus. Era para estarmos nos preocupando em trazer as pessoas para o Evangelho, em trazer as pessoas, evangelizar para as pessoas estarem aqui conosco. Eu tenho um objetivo esse ano, que é ganhar pelo menos 2 almas para Jesus. Eu quero, se for possível, o pastor me permitir, eu entrar junto com ele lá nas águas do batismo para batizar aquela pessoa. Se você pedir, a gente te dá autorização. O pastor vai batizar, pede seu auxílio para ajudar a batizar a pessoa. Amém, gente? Mas tem pessoas que estão preocupadas com isso. Aí vai ver a vida da pessoa, tá uma zona, né? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, ver as coisas fluírem, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Coisa que você sabe que realmente tem prova, aí é outra coisa. Agora, aquilo que não tem prova não adianta. Chegou pessoas aqui: pastor, queria trazer essa situação aqui para o senhor falar com o pastor, o líder. Aí eu chego e digo assim: mas cadê as provas? Só vou levar se tiver prova.
Ah, não tem, que foi assim, eu vi e tal, não sei o que. Eu digo, me traga as provas. Agora, se você quiser ir lá direto, você vá. Só que você vai ouvir a mesma resposta. A mesma coisa, cadê a prova? Você fala, você tem que ir provar. É ou não é? Porque senão, a Bíblia fala que nós podemos até ser réus, né? Diante de Deus. E aqui também, se a pessoa disser que você está caluniando ela, você vai ter que responder. Tem que responder. Aí os dias ficam maus, né? Meu Deus, quantas coisas difíceis na minha vida, quantas tribulações, quantas aflições. Não, tem um ditado que quem procura acha. Não, não é? As coisas estão tudo bem, a pessoa vai lá e procura. Estava tudo bem, não tinha problema nenhum. A pessoa vai lá e encontra um. Aí eu sempre brinco comigo, bem, às vezes comento com o pessoal. Quando as coisas estão tudo bem, aí eu estou em paz, aí eu quero gerar um problema para mim mesmo. Aí eu pego e jogo política no grupo da família do interior. Aí tu já sabe, né? Aí tu já sabe. Aí é problema. Aí é problema de todos os lados. Então às vezes eu não mexo, né? Eu digo, rapaz, não quero problema não, tá tudo bem. Já dizia um cidadão por aí afora: tu te sai de problema, tua vida é um problema, tu te sai de problema, né? Tá encontrando problema onde não existe. Quer ver os dias bons? Refreia a língua do mal e os seus lábios e não falem engano. Versículo 11. Aparte-se do mal e faz o bem. Busque a paz e faz o quê? Siga. Não tem nada a ser feito a não ser buscar. Nós estamos vivendo um tempo de consagração aqui na igreja. Se você puder, faça. Às vezes é que a maioria das pessoas não tem interesse nisso. Não sei. Não, pastor, eu sou só membro, eu não sou obreiro. Mas quem foi que disse que nós não temos responsabilidades? O anjo da igreja, que é o pastor, ele falou o seguinte: olha, durante esses 28 dias, do dia 1º até o dia 28, que é o dia que o missionário vai vir, nós vamos ter oração 6h30 da manhã até 7h15, todos os dias. E à noite nós vamos ter a oração às 18 horas, nos dias que tiver culto. Por exemplo, segunda-feira tem culto à noite, quarta-feira também, e sexta-feira também tem culto às 19. Então a oração às 18. Aí terça, quinta e sábado, que nós não temos culto assim, público, né, com toda a igreja, aí nós faremos a oração às 7 horas da noite. Isso aí era para ser assim. Não posso ir hoje, tudo bem, mas era para ter gente aqui orando. Não, estou nessa pegada de fé junto com o meu pastor. Missionário vai vir, nós queremos orar, vai gente se converter. Eu vou trazer um vizinho meu lá que bebe pra caramba, mas ele gosta de mim, e se eu convidar ele não vai me negar, ele vai vir. O resto é o Espírito Santo que vai fazer. As pessoas não estão interessadas nisso, nem elas mesmas vêm. Isso aqui é uma crítica que eu faço olhando no olho de cada pessoa. Eu, como membro da igreja, se eu sou membro, meu pastor está fazendo um ato de fé, eu estou junto. Eu quero ser salvo. E eu quero ver com que essa comunidade cristã também seja salva. Com que outras pessoas que estão ali fora também sejam salvas. E se eu puder contribuir para isso, eu vou contribuir. Amém, gente? Até hoje, raramente você vê um membro ou outro vindo na oração. Até obreiros tem que fazer uma escala, porque senão não vem. Estamos vivendo um tempo difícil. Vivendo um tempo extremamente difícil, onde as pessoas estão fazendo muita coisa por obrigação. Se Jesus estivesse aqui conosco agora, eu acho que ele estaria bem revoltado. Eu acho que ele espera mais da sua igreja. Amém, gente? Espera mais. Não me interprete mal não, mas ele espera mais da gente. Espera mais. Estamos fazendo muito pouco e achamos: eu estou cumprindo. E não está. Ele disse muito claro aqui: aparte-se do mal, faça o bem. Quando nós estamos aqui orando, nós estamos fazendo um bem. Nós evitamos problemas. Quem que vai chegar e falar da gente se nós estamos aqui orando? Né? Às vezes dedicamos tempo. Imagina, tem alguém da família que está hospitalizado. Eu não queria ir para o hospital, mas tem um familiar meu que está hospitalizado. Você fica lá no hospital a vida toda, se for possível, para acompanhar ele até o último dia. Verdade ou mentira? Quem acompanhou gente da família que ficou acamada e morreu, você sabe muito bem disso. Você não queria estar naquele lugar, mas por obrigação você foi. A igreja tem se tornado a mesma coisa.
Na hora que eu tenho uma necessidade, eu estou obrigado a orar. Mas isso deveria ser um prazer. Eu estou orando, eu estou fazendo um bem para mim. A minha alma está em paz. Qualquer coisa que vier com uma acusação, aquilo não vai ter nenhum tipo de valor para mim, não. Aquela acusação ou qualquer outra coisa não vai dominar meus sentimentos, meus pensamentos. Não vou ficar triste, ansioso, depressivo ou coisa parecida. Nada disso. Estou tão assim bem com Deus que nada me afeta. Era para ser esse. Tanto é que na sequência, não todos, ele fala: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao quê? Às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Pessoas que se dedicam a estarem orando, a estarem aprendendo a palavra, a se dedicarem a fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Essas pessoas, Deus está cuidando delas. Ele disse: olha, os meus olhos estão sobre vocês, os justos, e os meus ouvidos atentos ao quê? As orações que vocês fazem. Você tem alguma necessidade, Deus vai suprir a sua necessidade. Amém? Quando você está orando aqui, você está orando às vezes até por alguém. Você está aqui, o pastor te chama para uma campanha de oração. Estou nessa campanha de oração. Eu vim aqui, o pastor disse que é para a gente orar por um propósito. Você ora pelo propósito às vezes de alguém, mas Deus abençoa a sua vida. Como é que o Jó foi abençoado? Enquanto ele orava pelos seus amigos. Amigos que acusavam Jó. Você fez alguma coisa errada, meu filho, para você estar passando por isso. Leproso do alto da cabeça à planta dos pés, morre os 10 filhos, perdeu a sua riqueza. A mulher disse: você ainda retém a tua fidelidade, amaldiçoa teu Deus e morre. Acaba com isso. E ele não, o tempo todo mantendo a sua confissão firme. Os amigos acusando, falando contra. Aí ele vai para diante de Deus e ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus o visita. Amém, gente? Deus visita. Você lembra do sacerdote que era chamado Zacarias, marido de Isabel? Já foi falado muito dessa história dele aqui. O pastor já pregou algumas vezes. Zacarias estava lá no santuário. Ele já era idoso. Não falando de gente nova, não. Falando de um idoso que estava lá e geralmente passava uma semana toda no santuário, se consagrando em prol do povo. Como ele tinha um ofício sacerdotal, ele estava lá se consagrando no santuário em prol de abençoar o povo, orando pelas causas das pessoas. E a Bíblia fala que o anjo visita ele lá e diz: a tua mulher vai ter um filho. Prestou atenção que ele estava fazendo pelos outros e Deus fez por ele. É sobre isso. Eu penso que eu estou fazendo por alguém. Não, Deus está fazendo por mim. Eu já tive tempos que minha mãe está lá, oh meu Deus, meu pai, só problema, numa situação difícil. Às vezes eu estou aqui orando por alguém, visitando alguém, eu estou visitando alguém, olha, como se fosse meu pai. Estou atendendo aquela pessoa, tentando ajudar, dar uma palavra, orientar, e lá Deus está cuidando deles também. Amém, gente? Deus envia o homem de Deus lá que cuida, que visita, que ora por eles, que dá uma assistência. Mesma coisa que eu faço aqui pelos outros. Eu disse: quem planta, colhe. Não vão ficar desamparados. Não vão ficar desamparados. Não estou fisicamente lá para cuidar, por causa de uma missão, mas Deus coloca pessoas para fazer isso. Você pode ter certeza, irmão. Se está vivendo uma vida com Deus, as coisas vão fluir. O pastor estava falando aqui no culto da manhã sobre o povo lá no tempo de Jeremias. Jeremias estava extremamente triste. Não é à toa que ele é conhecido como o profeta chorão, né? Chorando pelas causas do povo, pelas coisas que estavam acontecendo. Ele disse: olha, vocês plantam muito, mas vocês não colhem nada. Vocês até comem, mas vocês não se sentem saciados. Vocês se vestem, mas continuam sentindo frio. Vocês nunca estão satisfeitos. Tem e ao mesmo tempo não tem nada. Vocês recebem salário, mas o salário que recebe é como se fosse pelo um saquetel furado. E quando olha já não tem mais nada. Por que será de tudo isso? Aí ele vai falar: porque desobedeceram à voz de Deus. A palavra do Senhor veio pela boca dos profetas e eles fizeram o quê? Rejeitaram.
Deus deu sinais do que ele queria fazer. Infelizmente eles não deram ouvidos. Foram desobedientes, foram rebeldes ao recado de Deus. E aí as coisas não fechavam, as contas não batiam, os resultados não vinham. Aí o profeta abre a boca para falar. Vocês façam o que tem que ser feito. Ou a tendência é daí para pior. E foi para pior. Eles foram para o cativeiro babilônico. Lembra que eles ficaram muito tempo lá no Egito? A gente contou a história de José aqui. Depois de José, né? Depois que o José morreu lá o faraó. Veio um outro faraó que não conhecia o José. Eles estavam morando lá e ficaram como? Escravizados no Egito. Passaram 400 anos. Até o tempo do cativeiro acabar. Aí Deus levanta uma autoridade que tira eles de lá, vão para o deserto, passa 40 anos no deserto. Aí são livres agora, um estado independente. Aí depois de um tempo eles começam a desobedecer a Deus, é o tempo do Jeremias. E aí eles vão agora parar em um cativeiro babilônico. Agora vão para a Babilônia. Mudaram de lugar. Saíram do Egito, ficaram um tempo livre e agora estão escravizados aonde? Na Babilônia. Tem gente que vive assim, foi liberto. Deus tirou ela do mundão. Hoje ela está no Evangelho. Mas aí Deus fala, a pessoa não atende. Deus explica como é que funcionam as coisas, ela não dá crédito. Até acha que alguém está jogando indireto ou coisa parecida. Não dá ouvidos ao recado. Aí ela cai em outro tipo de cativeiro. E o cativeiro babilônico era um tanto quanto difícil, se não pior do que o egípcio. E na Babilônia lá o negócio era mais sério.